E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos fechar aqui um ciclo que é o fim da Era de Bronze e consequentemente o fim do pré-crise da DC. Coincide também com os 50 anos da editora, que começou em 1935, e aqui nós contamos a história da DC ano a ano. E no vídeo passado nós paramos em 79 e vamos começar aqui a década de 80 até o final em 85. Após 20 anos de missões com a Legião, o Superboy tem a visão da morte dos seus pais e, como ele não pode mudar o futuro, o Superboy decide retornar para o passado permanentemente e aproveitar o resto dos dias com ele. Assim, a revista do Superboy e a Legião muda para somente Legião dos Super-Heróis, continuando a numeração, a partir da edição 259, e o Superboy ganha um novo título chamado As Novas Aventuras do Superboy. E falando na morte dos Kent, na revista do Superman, o Jonathan retorna em 2 edições e acompanha um pouco da vida do filho adulto que ele nunca pôde ver. E quem surgiu também nesse ano foi o Mongu na revista DC Comics Apresenta número 27, ele sequestra a Lois, o Jimmy, o Steve Lombard, o núcleo do Superman, para fazer uma chantagem para que o Homem de Aço conseguisse a chave do mundo bélico que estava enterrado na Nova Marte. Para quem quer saber dessa Nova Marte, eu já contei no vídeo do Caçador de Marte. E quem retorna totalmente reformulado são os Titãs, agora recebendo o nome de Os Novos Titãs, e essa fase foi escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo Jorge Pérez. Na verdade é uma fase muito aclamada que trouxe vários personagens que vingaram, como o Exterminador, a Ravena, o Cyborg, a Estelar, entre outros. Foram eles que criaram justamente o conflito do Robin Dick Grayson, para se afastar do Batman e criar justamente essa independência. E realmente criaram várias histórias muito icônicas, que tanto que a formação mais lembrada são desses novos titãs, ao invés dos titãs originais que nós também já falamos aqui no canal. E uma das novas ideias da DC também nesse ano de 80 era inserir 16 páginas de alguns personagens nas revistas para gerar repercussão. Por exemplo, os Titãs, antes de ter a revista própria, eles tiveram a aparição na DC Comics Apresenta número 26. Como deu muito certo, eles fizeram justamente uma revista nova com esses outros personagens. Na verdade, essa sempre foi a estratégia da DC desde os anos 50 com a Showcase. Colocava um personagem, deu certo, revista própria para ele. E na revista Adventure Comics número 467 foi criada a nova versão do Starman, que nós já também comentamos aqui no canal, e o Len Wein começa a escrever as histórias do Homem Borracha. 8 edições depois foi o Aquaman que retorna para a Adventure Comics, escrita pelo J.M. DeMatteis e desenhada pelo Dick Giordano. E aqui na descrição vou colocar todos os vídeos relacionados a esse aqui, que vocês podem ver que se eu fosse citar aparecendo aqui em cima, era infinito os vídeos, que eu já tentei comentar quase tudo do pré-crise aqui para vocês. Após o sucesso da minissérie O Mundo de Krypton no ano anterior, chegou a vez do Batman ganhar a sua. A Lenda Não Contada do Batman é uma minissérie em 3 edições, e essas minisséries meio que virou um padrão da DC, meio que uma graphic novel, porque eles podiam contar qualquer história sem limitações criativas, sem se preocupar justamente com a cronologia. Ela foi escrita aqui pelo Len Wein e desenhada pelo John Byrne, Esse foi o primeiro trabalho do John Byrne aqui na DC, e também foi uma parte também desenhada pelo Jim Aparo. Essa HQ merece ser lida e reconta as origens de vários personagens e dá detalhes de quem contratou o Joe Chill para matar os pais do Bruce. Em Mulher Maravilha 271 começaram também histórias da Caçadora, eles até avisavam na capa que ela também teria histórias aqui, e nas histórias da Mulher Maravilha tivemos aqui um retorno de alguns personagens secundários que estavam realmente sumidos, aqueles clássicos mesmo, como o Steve Trevor e a Eta Candy, e a Diana, que voltou a trabalhar no setor de inteligência militar, voltou meio que praticamente para a Era de Ouro. Ainda sobre a Amazônia, na edição 274, o Jerry Conway trouxe de volta a Cheetah, agora outra pessoa subiu o manto, a Debbie Domaine, que é sobrinha da Priscilla Rich, a Cheetah original. E foi nesse ano de 80 que também foi criado os Comandos das Criaturas, que nós também já fizemos vídeo aqui no canal, que vai ser a primeira animação da nova DC nos cinemas. E para finalizar esse ano, o desenhista Brian Bolland desenhou a capa da Lanterna Verde 127 e se tornou o primeiro da leva de escritores / desenhistas do Reino Unido que vieram para DC nos anos 80. Entrando agora no ano de 81, esse foi o ano do lançamento do filme Superman 2, que foi
mais um sucesso de crítica e bilheteria. E eu pergunto pra vocês, a pergunta polêmica: vocês gostam mais do primeiro ou do segundo filme do Homem de Aço? Deixa aqui nos comentários já. Aliás, nesse filme já teve até a polêmica que o diretor Richard Donner foi demitido por estourar o orçamento. E fica até a pergunta, será que esse aqui foi o marco zero das bagunças da DC no cinema? Ou começou antes, né? Realmente eu tô por fora aqui. Outra notícia é que o Saul Harrison se aposenta e a Jenette Kahn assume a presidência da DC. E aqui as HQs aumentam mais uma vez de preço, agora custam 60 centavos, mas as páginas com as histórias aumentaram agora para 27. Muitos até consideram a Jenette como uma das melhores presidentes que a DC já teve, né? Nesse ano até ela encabeçou a criação da Fundação Mulher Maravilha, que lutava pela igualdade dos direitos das mulheres nos Estados Unidos. E a DC até aproveitou isso e deu uma mudada no uniforme da Mulher Maravilha. Agora tinha um símbolo WW, naquela parte aqui do busto, no lugar de um design de uma águia que foi desde a sua criação. E nesse ano a DC lançou mais uma minissérie chamada Os Segredos da Legião dos Super-Heróis, que tinha aqui como plot principal a doença terminal do financiador da Legião, né? O RJ Brand, ou RJ Brand, como preferir. No fim, quem o acaba curando foi o Camaleão, que descobriu ser filho do Brand. E depois teve até uma outra minissérie chamada As Crônicas de Krypton, que explica um pouco mais sobre a árvore genealógica do Superman, que foi justamente o vídeo da semana passada. Tá tudo aqui na descrição. E nesse ano teve a criação do Andrew Bennett, mais conhecido como Eu Vampiro, né, na revista House of Mystery número 290, e muitos conheceram também ele pela sua versão dos Novos 52. Já a revista Detective Comics chegou aqui no número 500, né, um número bem marcante, com histórias bem interessantes também, principalmente que é a primeira história que o Vingador Fantasma leva o Batman até uma terra paralela onde ele pôde salvar os seus pais do assassinato. Falando em Batman, o Dick Giordano foi promovido a editor-chefe do herói aqui, e ele deu uma inovada na revista do Homem-Morcego, colocando arco de histórias que tinha continuações nas edições seguintes. E com o sucesso dos personagens místicos da DC, a revista da Madame Xanadu se tornou a segunda mais vendida nesse ano de 81. Já em Lanterna Verde 141 aparece pela primeira vez os Omega Men, né, que 2 anos depois iam ganhar uma revista própria. Esse é um grupo que eu conheço muito pouco e até hoje em dia eu acho que perdeu a relevância, depois vocês me confirmem se eu estiver errado. E quem também surgiu nesse ano foi a Vixen lá na revista da Action Comics, interagindo justamente com o Superman. E aconteceu também o segundo crossover dos personagens da DC e da Marvel, dessa vez o reencontro do Homem-Aranha com o Superman e o primeiro encontro aqui do Batman com o Hulk. Outro detalhe de bastidor agora, o Roy Thomas trocou a Marvel pela DC e começou a escrever na revista do Araki, O Filho do Trovão, e depois passou para a revista do Comando Invencível, né, que tinha o papel de recontar as aventuras dos heróis da Terra 2 lá no início dos anos 40 e fazendo vários retcons com os personagens que a DC adquiriu ao longo dos anos. Então é uma coisa bem legal para vocês conferir também. E quem voltou para a DC também foi o Carmine Infantino na revista do Flash número 296. E após o sucesso da série foi criado um desenho do Capitão Marvel, né, lançado pela NBC e teve somente 12 episódios. Você chegou a assistir esse desenho alguma vez? E foi também nesse ano, mais especificamente na seção de cartas do Lanterna Verde número 143, que uma dúvida de um leitor sobre a bagunça cronológica acabou motivando o Marvel Wolfman a levar a ideia da crise até os chefões da DC. E uma notícia até curiosa é que os alemães estavam querendo cada vez mais histórias do Superman, né? E foram produzidas histórias exclusivas para eles, e só um terço desse material saiu nos Estados Unidos. Chegamos agora no ano de 82, esse foi um ano bem conturbado, foi cheio de tentativas e erros, porque a DC tentou colocar vários novos projetos, relançou títulos antigos, criou novos personagens, pelo menos ela fez uma coisa que não faz muito hoje em dia, tentar coisas diferentes. E até o formato das minisséries estava meio que engateando, mas estava se provando eficaz para contar pequenas histórias fechadas. Teve até uma revista da Zona Fantasma nesse ano, aí surgiram a revista do Nuclear, da Supergirl, do Ariel, né, que é o antigo mago de Atlantis. Teve uma revista do Capitão Cenoura, uma nova revista ainda dos Novos Titãs, né, que estava fazendo muito sucesso. Uma nova revista do Monstro do Pântano foi lançada para alavancar o filme, né, que foi dirigido pelo Wes Craven naquele ano, que o filme fracassou total, o diretor ficou até meio que na geladeira, assim, até ficar altamente conhecido pela franquia A Hora do Pesadelo, e depois nos anos 90 com a franquia Pânico também. E na revista dos Novos Titãs tiveram vários personagens criados, né, como a Estrela Negra, que é a irmã da Estelar, o vilão Irmão Sangue, o Monitor
também apareceu pela primeira vez lá como ser misterioso que financiava armas para os vilões. E na DC Comics Apresenta número 52 tivemos aqui a primeira aparição do Besouro Bizonho. Enquanto isso, a maioria dos títulos de terror foram cancelados, mas a DC decidiu dar mais uma chance e criou a revista Night Force, criada também pelo Marvel Wolfman. Ainda em 82, escrita pelo Mike Barr, foi criada a Camelot 3000, escrita num papel de melhor qualidade. Foi a primeira Max Série, que é uma série em 12 edições, e que até nos últimos anos foi relançada pela Panini, em capa dura. E temos até que uma novidade no canal, agora que o Setor 2814 tem uma lojinha na Amazon. E galera, se alguém for comprar alguma revista, compre pela nossa loja, não custa nada para vocês. Você vai estar nos ajudando, até ajudar a manter o canal e tudo mais. E até indicar também os amigos de vocês, porque sabe que compra pela lojinha do Setor, vai ajudar demais a gente aqui. Voltando então, uma curiosidade é que essas 12 edições da Camelot 3000 não saíram nos 12 meses como era o programado, E sim, essa saga durou 2 anos e meio, porque o desenhista Brian Bolland não era um dos mais rápidos ali, mas acabou dando tudo certo. A história se passa em um futuro com a reencarnação do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. E o destaque aqui é que essa foi a revista que teve o primeiro beijo lésbico da história da DC. E alguns de vocês devem ter escutado esse rumor, Alguns anos atrás ia sair um filme dos Falcões Negros escrito pelo Steven Spielberg. Essa ideia é tão antiga que foi concebida em 82, Foi um dos projetos cancelados do diretor aqui, que fez bastante sucesso no ano anterior de 81, com o primeiro filme do Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Outro detalhe também é que o Paul Levitt retorna para escrever a Legião dos Super-Heróis e faz aqui a saga clássica das Trevas Eternas, que nós já falamos no canal, Colocou até o Darkseid como o principal vilão da história. E falando de coisas que tem no canal, nesse ano aconteceu a crise na Terra Prime. E sobre a Legião, esse ano teve sua revista anual e foi a primeira revista da história da DC a ter todo o conteúdo original. Eu pelo menos nunca tinha reparado que as anteriores tinha coisa repetida, mas realmente a informação está dizendo que foi a primeira, então vamos acreditar, E para finalizar, saiu mais um crossover da DC e Marvel, que foi o encontro dos Novos Titãs com os X-Men, Cada um eram os 2 títulos mais populares de cada editora na época. Entrando aqui em 83, a Mulher Maravilha chegou na sua edição 300 e ela ficou marcada tanto pelas histórias como também pelos bastidores da revista, porque a co-escritora Dan Thomas foi a primeira mulher a ser creditada em uma revista e a Jan Duursema foi a primeira desenhista mulher a trabalhar em uma revista da DC. E vamos aqui destacar rapidamente alguns personagens criados. Na Detective Comics número 523 surgiu o vilão Killer Croc. Já na revista do Omega Man número 3 surgiu o Lobo, essa versão pré-crise bem estranha dele. Também surgiu a Katana, a Halo, o Geoforça lá na The Brave the Bold número 200, que foi a última aparição da revista após os 29 anos. Aliás, foi nesse ano que o Batman também abandona a Liga da Justiça, porque eles não quiseram ajudar numa missão lá por conta de politicagem, e após a saída do Batman da equipe, ele se junta aos Renegados, que tem aqui justamente aqueles 3 personagens que foram criados, a Katana, o Geoforça e a Halo, juntamente aqui com o Raio Negro e o Metamorfo. E é bem legal que tudo isso foi adaptado na 3ª temporada da Justiça Jovem. Outra revista que chegou ao fim foi a Adventure Comics na sua edição 503, e a House of Mystery na edição 321, encerrando o último título de terror da DC. Já na revista do Flash número 324 ia acontecer o casamento do Barry com a Fiona Webb. Só que aí o Flash Reverso aparece para atacar a nova noiva do Barry, assim como ele fez com a Iris. Então o Flash não vai ao casamento e consegue parar o ataque do Reverso, mas acidentalmente ele quebra o pescoço do vilão. O Barry quebrou o único código que ele tinha, no caso que é não matar, e ainda deixa a Fiona lá no altar, porque ele não foi pro casamento e ela também não sabia da identidade secreta dele. Outra notícia ruim desse ano foi que o 3º filme do Superman estreou e foi um fracasso total de crítica, bilheteria, arrecadou muito pouco e realmente os caras tiveram uma ideia muito ruim para esse filme, mereceu realmente o resultado. Outro detalhe foi a Ametista, que apareceu pela primeira vez na revista Legião dos Super-Heróis número 298 e no mesmo ano ela recebe revista própria. E 42 anos depois da criação, finalmente o Arqueiro Verde ganhou sua própria revista na DC. Outro detalhe foi a Corporação Infinito, que seria uma espécie de jovens titãs da Terra 2. Eles aparecem pela primeira vez na revista do Comando Invencível número 25.
E em Batman temos aqui a primeira aparição do segundo Robin, né, o Jason Todd, que na época no pré-crise era ruivo, tinha até uma origem bem parecida com a do Dick, né, que os pais foram mortos no circo, só que a diferença aqui é que eles foram mortos pela gangue do Killer Croc. Outro detalhe de bastidor é que o Frank Miller pega influências de mangá e cria sua própria HQ, a Ronin, uma minissérie em 6 edições, que já era uma história bem mais adulta e seria meio que um começo a se pensar na graphic novel no estilo do Batman Cavaleiro das Trevas. Agora na Action Comics número 544, comemorando os 45 anos do Superman, o Lex e o Brainiac tiveram aqui uma repaginada, né? O Lex acabou ganhando aquela sua armadura verde clássica e o Brainiac abandonou a sua forma humana e aparecendo aqui todo robotizado. E com o sucesso da Action Figures do He-Man lá na Mattel, a DC os colocou na revista DC Comics Apresenta número 47. E é legal que até nos últimos anos o He-Man e sua turma apareceu também na revista do Injustice. E para finalizar o ano de 83, nesse ano por diferenças criativas, o crossover da Liga da Justiça com os Vingadores não saiu, vindo somente uma década depois. Agora vamos entrar no ano de 84, o penúltimo aqui. O preço das revistas sobe mais uma vez na Era de Bronze, né, custando aqui 75 centavos. E esse ano começa com o desenhista e colorista do Batman, o Dick Giordano, sendo promovido como vice-presidente da DC. E ele até fez um esforço para reconhecer novos talentos freelance da editora, aumentando mais a qualidade das histórias. E outro grande detalhe é que o Alan Moore chega a DC no ano de 84 para escrever a revista A Saga do Monstro do Pântano, a partir da edição número 20, transformando a revista em uma das mais conceituadas da DC, e ele já chegou dizendo, tudo que vocês pensavam estava errado, né? Ele mudando até o conceito da origem do Monstro do Pântano. É legal que é um pensamento meio Sheldon Cooper, né, do Big Bang Theory. Que assim, pelo menos os dois são esquisitos e são gênios também, né? Let's begin with the premise that everything you've done up to this point is wrong. E é engraçado, né, como o Alan Moore ele passou somente 3 anos na DC. Entrou em 84, saiu em 87, né, e parece que ele escreveu tanta coisa importante só nesses 3 anos, né, que imagina se ele tivesse ficado bem mais tempo, o que poderia sair daí, né? E eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o começo dessa invasão britânica na DC, né? Citamos até que começou com o Brian Bolland, né, que fez as capas do Lanterna Verde, depois da Liga da Justiça, e quem apoiou esses novos talentos foi principalmente o Len Wein, né, que em 83 ajudou a trazer o Dave Gibbons para desenhar a revista da Tropa dos Lanternas Verdes, e em 84 o próprio Len Wein assumiu o roteiro dessa revista. Além disso, foi ele que apoiou a maioria das decisões do Alan Moore no começo da DC também. E foi esse sucesso que trouxe outros personagens futuramente, como Grant Morrison, Neil Gaiman, o Jamie Delany, o Kevin O'Neill, e nos anos 90 o Garth Ennis e o Warren Ellis, todos muito importantes que redefiniram muita coisa na própria editora. Outro personagem criado foi o Demônio Azul na revista Nuclear número 24, e no mês seguinte ele já ganhou sua revista própria. Outro detalhe também nesse ano é que a DC começou a colocar os créditos, né, escritor e desenhista, em destaque nas capas de todas as revistas, começando com alguns títulos do Roy Thomas e do Gary Cohen no ano anterior. Já a revista Os Melhores do Mundo chega aqui na sua edição 300 e mostra o Superman e o Batman ajudando a Liga da Justiça, Renegados e Novos Titãs contra um grupo de super-humanos. Falando no Homem-Morcego, na edição número 368 da sua revista própria, o Dick Grayson se aposenta do manto de Robin e deixa o posto para o Jason Todd, né? Esse ano também o Dick vira o Asa Noturna lá em Contos dos Novos Titãs. E falando nos Titãs, tivemos aqui a aclamada saga O Contrato de Judas, que vale muito a pena ser lida e já foi adaptada em várias maneiras aqui. Com a parceria de uma companhia chamada Kenner, a DC lançou uma linha de action figures e para promover lança a minissérie Super Powers, né, que também teve aqui no Brasil, né, lançada até pela Panini recentemente. Eu acho que até nos anos 80 tinha uma revista exatamente assim. E outra notícia importante é que o Jack Kirby retornou à DC, eu acho que pela 4ª, 5ª vez, nem sei mais, para finalizar seu projeto do Quarto Mundo, né, chamado The Hunger Dogs. Detalhe que o Jack Kirby queria que os Novos Deuses ficassem à parte do universo DC. E a DC começou a lançar várias revistas nas comic shops, né, como versão de capa dura, e só depois eles lançavam como capa mole, né, com um preço bem mais em conta. Ela fez isso com os Novos Titãs e com a Legião. Já o Superman chega aqui na sua edição 400, mostrando várias histórias dele, né, em várias civilizações futuras, e nessa HQ teve participações do Jack Kirby, do Frank Miller, do Brian Bowles e entre outros. Ah, e também não podemos esquecer, esse foi o ano de lançamento do filme da Supergirl, mais outro fracasso de bilheteria e crítica, mas foi bem fracasso mesmo.
Já em Lanterna Verde número 182, o John Stewart assumiu o posto de Lanterna Verde permanentemente depois da desistência do Hal Jordan. Outra coisa bem importante, que em Liga da Justiça Anual número 2 foi formada a Liga da Justiça Detroit, com uma formação muito doida com o Aquaman, Caçador de Marte, a Zatanna, a Vixen, o Vibro, a Cigana e o Gládio. Já na Legião dos Super-Heróis número 4, escrita pelo Paul Levitt e arte do Kate Giffen, o Karate Kid é morto em batalha contra o Garoto Nemesis, chocando vários leitores, E foi nesse ano que a Apple lançou o primeiro Mac e a DC logo adquiriu, trabalhando somente com eles, e no ano seguinte foi lançada várias impressoras a laser, facilitando a produção de revistas. E finalizando esse vídeo no ano de 85, em comemoração aos 50 anos da DC, após décadas de continuidade confusa, eles planejaram por durante 3 anos um evento para buscar novos leitores. E veio daí a Crise nas Infinitas Terras, durando 12 edições e acabando com o multiverso e unificando diversos personagens em um único universo, meio que do zero, bem entre aspas, que muita coisa do passado aqui estava valendo. Em paralelo a isso, a DC lançou uma série mensal de 26 edições chamada Who is Who, ou Quem é Quem, editada pelo Len Wein e o Robert Greenberg. E essa série do Who is Who, ela sempre explicou muito bem quem eram os personagens. Eu sempre uso de vez em quando ela para ver, É uma pena que hoje em dia não tenha, tanto que o Jeff Jones até criou algumas páginas a mais com base até nessa nova Era de Ouro, também aqui. Então bem legal ver essas páginas de volta. Tomara que a DC relance uma versão completa depois. E outra coisa muito importante foi a criação do livro A História do Universo DC, que eles pegaram justamente esse universo pós-crise e contaram toda a história desde o início do Big Bang, contando todo o passado, os Homens da Caverna, até chegar no presente desse universo. É realmente um trabalho muito bem feito e uma pena nunca terem feito isso aí pro pré-crise, Eu gostaria muito de saber como era a história do passado do pré-crise, mas a gente só sabe alguns detalhes aqui e nunca alguma coisa 100% confirmada. E nesse ano a DC aproveitou para dar um pouco mais de diversidade nos personagens, trocando o Dr. Luz e o Pantera por ambas personagens femininas. Primeiro a Doutora Luz, que é uma personagem japonesa, e depois a Nova Pantera era uma personagem latina. Já o Alan Moore e o Dave Gibbons produziram a celebrada história do Superman para o Homem que Tinha Tudo, em Superman Anual. Essa história depois foi até adaptada no desenho da Liga e é tão bom quanto. E falando aqui no Alan Moore, somente em 85 que o Constantine foi formalmente apresentado. E já no lado das Amazonas parecia final de novela, porque teve o casamento da Mulher Maravilha com o Steve Trevor em Mulher Maravilha 329, e a Moça Maravilha Donna Troy se casou com Terry Long, que é um personagem que foi criado lá com os Titãs. O outro detalhe foi que a Canário Negro fez um novo uniforme parecido uma karateca e bem feio por sinal. Eles tinham uma mania de enfeiar os uniformes das mulheres, A Zatanna nos anos 70 foi no mesmo caminho. E também nesse ano foi lançado o jogo do Superman para o Atari 8-bits. Até algumas versões de PC também chegou esse jogo. Vocês chegaram a jogar essa versão também? Depois aqui o Batman deixa o grupo dos Renegados, eles até ganharam uma revista própria, até com a edição da Divina, como uma nova membro da equipe. Outro detalhe também foi o Jonah Rex, que ele foi transportado do passado para um futuro distópico, ganhando uma revista nova chamada Rex, que durou 8 edições. E nesse ano também quem ganhou revista própria foi o Tornado Vermelho, finalmente, depois de ter sido muito importante em várias histórias da Liga da Justiça. E saiu também uma minissérie chamada América vs Sociedade da Justiça, e por fim mais uma mini lançada DC Challenge. Essa foi uma ideia muito legal. Cada revista era escrita por um escritor diferente e sempre terminava com um gancho, um cliffhanger. E o outro escritor tinha que continuar a história e se virar para dar um sentido para ela. E por fim, mais uma mini foi criada que foi do Gavião Negro, chamado The Shadow of Hawkman. E assim, nesse ano teve a crise e teve vários acontecimentos, nós não vamos falar melhor no vídeo solo da crise que está chegando aqui no canal, mas os principais eventos foram a morte da Supergirl e do Flash Barry Allen. Aliás, até o Flash completava aqui 350 edições da sua revista própria. Também teve aqui de importante a aparição do Superboy Prime, e tal, que teve sua história de origem contadas em DC Comics Apresenta, número 87, mas eu também já fiz vídeo no canal. Não esquece de ver aqui a descrição com a lista de todos os vídeos e também da nossa lojinha. Porque se você gostou do vídeo, deixa o like aqui, pessoal, deixa seu comentário também.
Essa série de DC agora a gente vai começar a era pós-crise dos bastidores, que como pós-crise é tão grande, eu vou até depois batizar em duas épocas. A Era das Trevas, né, que foi a era que teve a loucura total de histórias da DC, e depois a chamada Era Moderna. Lógico que até hoje é chamada Era Moderna, né, mas aqui a gente vai ter que fazer uma adaptação para isso, depois chamar realmente 952, Renascimento e assim em diante. E também não esquece, pessoal, de compartilhar o vídeo. Realmente as redes sociais não estão entregando nada. Então se vocês puderem divulgar, nem precisa divulgar a rede social não, divulga por seu amigo específico. Vai lá, amigo, assiste esse vídeo aqui e tudo mais, você vai gostar. E é isso, agradeço demais até aqui e até a próxima semana. E valeu!